A violência cotidiana no Brasil. Casos de agressões por motivos banais têm sido flagrados com cada vez mais frequência. São brigas de trânsito ou mesmo incidentes durante prestações de serviços ou em escolas. Indivíduos perdem a cabeça e em público partem para a agressão física direta ou por meio de armas como facas ou revólveres. Uma ausência de empatia e um claro desprezo pelo próximo, principalmente em relação a grupos minoritários, o que preocupa especialistas. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos falar sobre a banalização da violência e da agressividade no cotidiano dos brasileiros. Qual é o perfil dos agressores e também das vítimas e o que é preciso fazer para prevenir esse tipo de crime? Eu converso com a minha colega de DW, a repórter Jéssica Moura, em Brasília, que entrevistou o doutor em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Fábio Belo. Um homem de 40 anos foi morto a facadas dentro de um ônibus em Curitiba depois de defender duas pessoas que estavam sofrendo homofobia. No interior de São Paulo, uma discussão de trânsito terminou com um homem sacando uma arma e atirando contra outro carro. No Rio, também durante uma briga de trânsito, um médico de 56 anos espancou um idoso na frente do neto de 7 anos. Em outra situação de trânsito, desta vez em Santos, um idoso foi morto depois de levar uma voadora na frente do neto de 11 anos. Em Fortaleza, um motorista vai a júri popular por ter atropelado um casal em uma moto também devido a uma desavença. A mulher de 24 anos morreu no local e o namorado dela ficou gravemente ferido. Em março, um policial militar baleou um entregador na perna depois que a vítima se recusou a deixar o lanche na porta da casa do cliente. Em agosto de 2023, a mãe de um estudante fez xingamentos racistas contra uma professora em uma escola de Petrolina, em Pernambuco. E esses são apenas alguns exemplos entre diversos casos que têm sido registrados com cada vez mais frequência no Brasil. Jéssica, o que caracteriza ou quais são as características desses crimes que nós podemos chamar de violência gratuita e que parecem ocorrer com cada vez mais frequência? Então, Guilherme, o que o psicólogo que a gente ouviu para essa matéria diz a respeito desse tópico é que todos nós, durante o nosso desenvolvimento humano, a gente tem um desejo sádico, de impingir sofrimento a uma outra pessoa, só que o que acontece é que por conta da cultura, questões sociais, tudo isso em interação, esse desejo, essa fantasia de adotar um comportamento violento ou agressivo, ele vai sendo controlado, recalcado, reprimido e não chega à ação, por mais que possa ser um pensamento, não se concretiza. Mas o que acontece quando alguém ultrapassa essa linha e de fato acaba tendo um comportamento mais violento, de maneira gratuita ou agressivo, é que não há esse freio, A pessoa realmente se sente autorizada de alguma maneira a tomar uma atitude mais violenta ou enfática em relação a uma outra pessoa. Agora, Jéssica, as agressões partem muitas vezes de cidadãos de diferentes classes, regiões e realidades sociais, mas é possível identificar um perfil dos agressores e também das vítimas? Sim, Guilherme, dá para a gente notar algumas semelhanças ou constâncias no perfil, tanto de quem é vítima quanto de quem é o algoz nesse tipo de situação de violência gratuita, Primeiro porque, em geral, quem é alvo desse tipo de comportamento, geralmente são pessoas que são consideradas mais vulneráveis socialmente, e aí vai desde crianças, idosos, até grupos minorizados, como mulheres, pessoas negras, enfim, que são, para quem são direcionados a esse tipo de atitude, E aí de quem parte esse tipo de ação? Em geral, vai vir de uma pessoa, de um homem branco, enfim, que enxerga essa outra pessoa como sendo mais fraca, enfim, ou inferior de alguma maneira. E aí uma segunda consideração sobre esse tópico é que não dá para considerar que uma pessoa que tem esse tipo de atitude agressiva, que tem essas explosões de um comportamento mais violento, não dá
dá para dizer que sejam loucas, que estejam fora de si ou que não estejam perfeitamente nas suas faculdades mentais, porque isso acaba tirando a responsabilidade que elas teriam sobre aquela ação que elas tomaram. Então, quem toma esse tipo de atitude agressiva, quem opta por esse caminho, tem que ser responsabilizado, tem que responder por isso. Ouçam só o que o Fábio Belo fala sobre isso. Não se trata de jeito nenhum de situar o campo da violência humana no campo da psicopatologia pura e simples, né? É um louco, é alguém que não conseguiu se controlar, é alguém que simplesmente tem, né, um cérebro diferente, etc. De jeito nenhum. É preciso sempre convocar o sujeito na sua particularidade, na sua singularidade, à responsabilidade. Antes de continuar a conversa com a Jéssica, eu queria lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Jéssica, e a empatia, onde é que fica nessa história toda? Quero dizer, é possível falar em ausência total de empatia em um mundo aparentemente cada vez mais polarizado e agressivo? Eu acredito que sim, que é algo para o que a gente está caminhando, se ainda não tem uma erosão total dessa empatia. É isso que a gente está vendo acontecer com esses repetidos casos de violência gratuita ou roubos de agressividade, né, que a gente tem testemunhado. Então, e a empatia é justamente esse oposto do sadismo, né? Enquanto a empatia é exatamente você se colocar no lugar do outro e compreender que ele tem uma subjetividade, tem uma complexidade, enquanto ser humano, o sadismo vai justamente no sentido oposto, né, em que considera esse outro exatamente como um objeto, né, e é colocado como uma coisa. Se ele é esvaziado dessa humanidade, então esse agressor, né, enfim, poderia provocar algum outro tipo de sofrimento ou violência ou agressão sobre esse outro, sobre que é considerado uma coisa, né, nessa visão. O prazer de fazer o outro sofrer, o prazer de objetificar o outro, de destituir o outro de subjetividade, é exatamente produzido pela erosão da empatia. Eu não me reconheço no outro. Quanto mais diferente de mim é o outro, menos eu me reconheço. Ora, empatia é o esforço de me reconhecer solidariamente àquele que é diferente de mim. É isso que é empatia. Eu não quero apenas, né, me condoer, me solidarizar com aquele que é igual, com um parceiro que tem os mesmos traços que eu, de classe, de raça, de gênero, né, de religião. Com esse é fácil ter empatia. É um igual. Eu quero ver ter empatia com aquele que está lá do outro lado do espectro político. O que, curiosamente, né, era uma das forças motrizes do discurso cristão. Era a empatia por aquele que está desgarrado. A ovelha negra, o filho pródigo, a dracma perdida, né? Era com relação a esse aí que a empatia, o esforço de acolhimento e solidariedade devia ser feito. Então, isso dialoga exatamente com esse discurso da extrema-direita que coloca ou elege certos grupos como alvos, né? Os esvazia de humanidade e justamente direciona esse discurso de ódio ou de intolerância para esses grupos aos quais esse discurso se opõe. Nessa monstruosidade política que o Brasil está fabricando, que é o cristofascismo, não só o Brasil, mas os Estados Unidos também, infelizmente, mais uma importação um tanto subserviente colonial, né, que a gente faz dos Estados Unidos, que é a importação desse cristofascismo. Ora, um cristofascismo que é uma monstruosidade política que vai, a um só tempo, defender valores cristãos, né, supostamente cristãos, mas executando no discurso e nas suas práticas o avesso do que está nos discursos efetivos do cristianismo. Jéssica, para finalizar, eu queria saber se é possível mudar essa realidade. Como ou o que é preciso fazer para prevenir esse tipo de violência?
O que o Fábio Belo fala sobre isso é exatamente que são dois caminhos principais para se evitar no futuro que esse tipo de atitude violenta, esses arroubos de agressividade voltem a se repetir. E aí o primeiro deles é justamente o da educação, né? Discutir a questão dos direitos humanos, da democracia, do desenvolvimento de regimes autoritários, né? Ou seja, para que haja essa conscientização em relação a esses temas, enfim, seja sensibilizado para a garantia desses direitos, né? De que não é possível agredir o direito e a subjetividade de uma outra pessoa. A consequência disso é a ruptura cada vez maior, o esgarçamento cada vez maior dos nossos pactos de solidariedade e acolhimento. Então, a escola, a igreja, a mídia, né, ela tem um papel absolutamente indispensável aqui, né, de fazer circular os discursos onde os direitos humanos vão ser explicados no seu passo a passo, né? Porque que é importante defender valores democráticos, antiditatoriais, antitortura, etc. Então, a gente precisa também contra-atacar, né, nesse sentido. Não há outro caminho senão o caminho da educação. E dentro do caminho da educação, claro, a gente pensa nas políticas públicas ligadas à propaganda, às políticas de ensino, que vão desde as diretrizes básicas, né, do ensino, onde matérias como direitos humanos, democracia, política, história da ditadura, história do nazismo, isso tem que ser reiterado, retomado infinitamente, né, do ensino fundamental ao ensino médio, né, sem cessar. E isso tem que ser política pública também no que tange à propaganda do Estado. E aí, o segundo ponto que ele coloca é que tem que haver uma punição bastante significativa para a circulação do discurso de ódio, né, que justamente mobiliza essa raiva, essa agressividade no momento de exaltação e que acaba também impulsionando essas ações violentas, né? Então, ele coloca que esse combate a esse discurso de ódio, ele tem que acontecer não só diretamente, mas também pelas redes sociais, que é onde esse discurso se propaga, né, em maior escala e velocidade. Por isso que o Fábio Belo defende a regulamentação também das plataformas digitais no Brasil e coloca isso como uma prioridade nesse campo do combate à violência também. Cerceamento muito concreto, né, das redes sociais, um cerceamento dos discursos de ódio, em especial aqueles atrelados a fake news, que são hoje a arma mais importante da extrema-direita, né? A extrema-direita se apropriou das redes sociais, da liberdade das redes sociais, uma liberdade aqui bem entre aspas, né, uma liberdade sem controle que a gente não tem, de fato, e não pode ter na sociedade civil. A gente não pode falar qualquer coisa para qualquer um, de qualquer maneira, né? A gente tem que pensar no que fala, se responsabilizar sobre o que fala, tem que ser punido quando fala algo criminoso, mentiroso, etc., o que não existe no campo das redes sociais. E aí, gostou desse episódio? Gostaria de sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então deixa um comentário nas redes sociais da DW, como no Instagram ou no YouTube. A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Fernanda Azzolini e a coordenação é da Érica Cocai. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.